Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio. Hoje eu vou falar sobre os magos no nascimento de Jesus. Se tem uma coisa que me intriga toda vez que eu olho para um presépio, é a presença desses camaradas ali. Cara, que coisa esquisita, para falar bem a verdade, porque quando você lê o texto do nascimento de Jesus, tanto em Mateus como Lucas, mas principalmente em Mateus, que ele é mais preciso sobre isso, como se a Bíblia colocasse ali esses personagens que vieram do nada, né? Diz lá, eles estavam no Oriente e seguiram uma estrela que parou em cima lá onde Jesus estava, tal, e se entraram, apresentaram os presentes, e falaram, cara, mas como, né? Da onde vem isso? E eu vou fazer esse vídeo para você hoje como uma prévia de um vídeo que eu vou fazer para a série O Oculto sobre astrologia. E eu vou contar nesse vídeo da astrologia o que é que a astrologia te esconde. E o incrível é que a Bíblia chama esses homens de sábios, né? Tem traduções que chamam de sábios, outras traduções chamam de magos. O correto do grego é magos, porque a palavra no original é magoi, né? Que tem relação com magia. Bom, se eles estavam seguindo uma estrela e eles vieram do Oriente, se você estiver em Israel e você olhar para o Oriente, o local que você vai olhar, você vai ter que encontrar algo ou algum lugar que estudava o céu. E óbvio que o local que nós estamos falando é a Babilônia. A Babilônia ficava no Oriente, ou seja, ao leste da terra de Israel. Esses homens vieram da Babilônia. Só que no primeiro século não se chamava mais Babilônia, porque outros impérios tomaram aquela região, como as próprias profecias de Daniel, e aquela região pertencia a um império chamado de Parthians. Esses homens, eles eram daquela região. E a astrologia praticada naquela região não era mais a astrologia babilônica, era uma fusão da astrologia babilônica com a astrologia dos gregos, porque quando o Alexandre Grande se espalhou naquela região, ele trouxe a cultura helênica para aquela região, e aquela escola de astrologia, vamos assim usar esse termo, passou a ser um pouquinho diferente, mas não obstante, estudavam os astros para descobrir as respostas que viriam. Muito bem, eu não vou me aprofundar aqui porque eu vou fazer um outro vídeo mais profundo sobre isso e eu vou trazer esse entendimento para você. Mas o que é importante você ter em mente é que existiam dois grandes astrólogos na história da astrologia babilônica e existiam estudos que esses homens deixaram que foram fundamentais para aqueles três magos que foram para Belém. Eu vou falar que são três porque existe um registro histórico do quinto século onde inclusive o nome desses homens são pronunciados. Vamos seguindo. Eu vou falar sobre esses dois astrólogos babilônicos que são extremamente importantes. Curiosidade, os dois estão na Bíblia. Os dois. O primeiro deles se chama Balaão. Balaão era um homem que vivia no norte da Mesopotâmia, numa cidade chamada Petor ou Beor. E esse homem, ele era um vidente que morava naquela região e, obviamente, ele estudou na escola de astrologia babilônica e ele conhecia o estudo. Mas naquela época, esses homens que conheciam a astrologia e eram versados nesse tipo de ciência, vamos assim dizer, eles eram extremamente respeitados e respeitáveis por causa do seu conhecimento. E por causa disso, os reis da época contratavam seus serviços de astrologia para que esse serviço pudesse prover a esses reis a direção para suas vidas, a direção para o reino, enfim. Esse Balaão foi um desses e ele foi contratado por um rei chamado Balaque, na época em que o povo de Israel estava entrando em Israel. Isso está registrado aonde? Na lei de Moisés, na lei que é chamada de Torá. Aonde? No livro de Números. Então, quando esse homem foi chamado para trazer uma maldição sobre o povo, ele fala, epa, não posso fazer isso,
Porque esse povo é o povo de Deus. Ele não podia fazer isso. Ele foi contratado, mas ele não podia. No entanto, ele subiu numa montanha e foi abençoar o povo. E tem 4 episódios onde ele está avistando o povo de longe. E diz no capítulo 24 de Números que na 4ª palavra visionária, ele era um vidente, ele era um astrólogo, que ele trouxe sobre Israel, ele percebeu algo. Está aqui escrito no versículo 1. Dessa vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Ou seja, o rei contratou ele para maldizer e ele falou, ih, cara, não posso fazer isso não. Posso fazer isso não. Aí ele sobe e ele tem uma visão. E isso está registrado aqui nas Escrituras. Oráculo de Balaão, no versículo 15 desse mesmo capítulo. Filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem nitidamente. Ele era um vidente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento da ciência do Altíssimo. Qual é a ciência do Altíssimo que ele está falando? É a ciência de observar as estrelas, a ciência de ler o que as estrelas diziam para ele, porque as estrelas eram uma forma que Deus comunicava ao homem alguma mensagem. E aqui ele fala o seguinte, eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei com uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele dá essa profecia. Ele entrega essa visão. Ele viu isso. Por isso que ele fala, olha, eu vejo, mas não agora. Ou seja, o que eu estou vendo vai acontecer mais tarde. Eu avisto, mas não de perto. Por quê? Porque esse evento aconteceria num local que não era perto de onde ele estava. Então ele estava dando uma referência geográfica de onde ele estava. E por fim ele fala, um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. O que ele estava querendo dizer com isso? Um cetro era um instrumento de governo de um rei. E ele falou, vai se levantar de onde? Do povo de Israel. Muito bem, esse conhecimento foi registrado na Torá. Anos depois, um outro astrólogo da Babilônia conhecia esse escrito de Balaão, estava muito esperto. O nome desse homem era Beltesazar. Só que ele era quem? Ele era um escravo hebreu que foi trazido de Israel para a Babilônia. O nome dele em Israel é Daniel. Daniel foi o maior dos maiores e 3 eventos marcaram a jornada desse jovem na Babilônia. O primeiro deles foi o fato de ele interpretar um sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que nenhum dos astrólogos conseguiam interpretar. Daniel conseguiu interpretar e trouxe um conhecimento de que haveria outros reinos que conquistariam a Babilônia, e de fato isso aconteceu. E por causa dessa revelação de Daniel, ele foi elevado como o principal homem da astrologia babilônica dentro do governo de Nabucodonosor. E ele foi o único que conseguiu interpretar o sonho do rei, que nenhum outro conseguiu. E por que Daniel falou isso? Porque toda a astrologia daquela época estavam conectada com deuses babilônicos e nenhum deles poderia e era capaz de interpretar algo que estava dentro da mente do subconsciente do rei. Olha que loucura. Daniel foi o cara que fez isso. Outro grande feito que aconteceu foi que ele fez um jejum, ele decidiu fazer um jejum. Esse jejum, ele ficou 21 dias sem comer, só orando, pedindo misericórdia sobre o povo de Israel. E Deus mandou um mensageiro entregar uma mensagem para Daniel. Essa mensagem apresentava um cálculo matemático de quando viria o Messias. Quando Daniel recebeu essa mensagem e entendeu que viria o Messias, ele entendeu que essa mensagem que foi trazida pelo anjo Gabriel tinha conexão com a mensagem de quem? De Balaão lá atrás. Então Daniel, ele fez questão de compartilhar essa mensagem com toda a escola de astrólogos babilônicos. A escola de astrologia babilônica sabia que vinha um rei, que vinha um Messias. E essa mensagem entregue pelo anjo Gabriel, que a gente sabe, está lá em Daniel capítulo 9, capítulo 10, tinha uma data.
Ou seja, era um cálculo matemático, e a astrologia da época usava de cálculos matemáticos para interpretar os céus. Isso era o posicionamento dos astros, isso era o que os zodíacos da época faziam. Então eles sabiam que viria um Messias. Isso estava na escola babilônica. Aí quando houve a transição do rei, houve a transição do reino, a Babilônia caiu e veio os persas, ou o Medes, vamos assim dizer, e veio o rei Dario. E Daniel caiu nas graças dele e continuou sendo o maior dos maiores. Por causa da inveja dos outros astrólogos que armaram para Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões. Conhece essa história? Ele passou uma noite inteira rodeado de leão, faminto, querendo devorar, mas Deus tapou a boca dos leões e ele não morreu. No dia seguinte o rei foi lá e perguntou: Daniel, você tá aí? Você tá vivo? E Daniel falou: eu tô aqui sim. E ele saiu. Quando ele saiu da cova dos leões, esse rei ele ficou tão impactado por causa da fé que Daniel tinha, que aconteceu algo na Babilônia absolutamente histórico. E nunca, jamais, na história da astrologia, nunca um rei fez o que o rei Dario fez. Por causa de Daniel ter sobrevivido na cova dos leões, ele fez um édito mundial, ele fez uma lei mundial em todo o mundo antigo onde aquele império dominava, e essa lei dizia o seguinte: de hoje em diante vocês só servem ao Deus de Daniel. Ou seja, a influência de Daniel naquele momento histórico foi tão incrível que esse registro permaneceu. Agora, adianta os séculos. 3 carinhas estudando na escola da Babilônia. E eles sabiam, por causa de Balaão, por causa de Daniel, por causa dos cálculos matemáticos apresentados por Daniel, porque seria uma estrela, que haveria de nascer um rei. Esse rei seria o Messias, porque a mensagem que Daniel recebeu dizia que esse homem viria ao mundo, ele morreria e ele extirparia o pecado, a iniquidade, diz aquela profecia. Então aqueles homens sabiam. Quando eles avistaram no céu um evento completamente diferente de tudo o que a escola babilônica ensinava, e por que eu sei disso? Porque alguns registros de alguns homens que estudam mais profundamente esse tema, como esse aqui, esse Michael Molnar, que é esse livro fantástico chamado The Star of Bethlehem, The Legacy of the Magi, ou seja, a estrela de Belém e o legado dos magos. Esse homem aqui faz uma análise tão poderosa, tão incrível, que eu vou incluir no meu próximo vídeo sobre astrologia. Não dá tempo para incluir nesse aqui. A informação de Balaão, junto à informação de Isaías, que foi trazida também registrada na Torá, muito embora a Torá não fosse lida por esses homens na Babilônia, mas existia a mensagem de quem? De Daniel, sobre a vinda do Messias, na época, o cálculo matemático. Junta todos esses elementos. Quando esses homens viram aquela estrela no céu, no Ocidente, porque eles estavam no Oriente, e o oposto do Oriente é o Ocidente. Eles estavam olhando para onde? Para o Oeste. Quando eles olharam para o Oeste, eles viram no céu uma estrela. Epa, isso aqui é diferente de tudo que a gente estudou. Pera um pouquinho. Cara, olha só o que está acontecendo no céu. Vamos embora estudar, vamos ver. Eles descobriram. Esse é a revelação de Daniel. Essa estrela está relacionada com aquele rei que vai nascer, e o rei dos judeus. É para lá que a gente tem que ir. Por isso eles saíram e foram para a Judéia. Agora o detalhe é o seguinte: hoje você pega um avião, você atravessa aquele espaço ali, o quê? Em 2 horas de avião? Naquela época, meu chapa, era de camelo no deserto. Se aquela viagem demorasse pelo menos 1 ano, isso significa muito provavelmente que aquela estrela ficou no céu, parada no local onde ela estava durante um tempo absurdo, o que causou uma celeuma desses homens. Por isso eles saíram. Você imagina uma estrela parada num local só. Era como se Deus estava apontando. É aqui, porque o céu, meu chapa, você sabe que ele se mexe, né? A terra gira, aquela coisa toda, né? Eles atravessaram o deserto seguindo uma estrela que não se mexia. Por isso que quando a gente lê na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 2, que quando eles chegaram e eles viram a estrela parou em cima da casa onde estava Jesus, cara, isso é muito louco.
E é por isso que a Bíblia fala que eles estavam extremamente alegres. Extremamente alegres. Por quê? Porque você imagina que esses camaradas, eles tiveram o privilégio de presenciar o cumprimento da maior informação que existia dentro da escola de astrologia babilônica. E sabe, muitas pessoas têm a astrologia como o seu guia de vida. Tem no zodíaco a sua esperança, vamos assim dizer. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a astrologia que você estuda, se a astrologia que você procura as respostas não te levar à mesma experiência que esses homens tiveram, ou seja, se a astrologia não te levar aos pés de Cristo, para que você possa se prostrar e adorar aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio para morrer no lugar do seu pecado, cara, que pegou o pecado da sua mão. Aqueles homens que eram pagãos entenderam a mensagem de Daniel e eles se prostraram e entregaram o melhor que eles tinham. Sabe o melhor que você pode entregar aos pés de Cristo quando você encontra com Ele? O teu coração. Esse é o maior tesouro que você pode entregar. Sabe por quê? Porque esse é a única coisa que Deus não possui. Deus não possui o coração do homem, porque Deus não quer manipular o coração do homem. Então, se a astrologia que você estuda, que você busca, não te leva aos pés de Cristo, tenha certeza que ela te afasta de Cristo. Tenha certeza de tudo que ela te ensina nada tem a ver com Cristo. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode dizer para você o seguinte: só eu tenho planos de paz para te dar um futuro e uma esperança, planos de bênção, planos que não são para te fazer mal. Está lá em Jeremias 23, versículo 11. Então, quando você olha para as Escrituras e você lê isso, você pode descansar na certeza de que o seu futuro, a sua esperança jamais estarão escritos numa estrela. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus escreveu todos os dias da sua vida como nenhum deles ainda existia. Está lá em Salmo 139. Ou seja, a estrela não sabe te dizer o que está escrito no livro de Deus. Só Deus pode te revelar. E para Ele te revelar isso, você tem que estar aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus criou o universo, Deus criou as estrelas com um propósito. Esse propósito está lá em Gênesis, capítulo 1, quando Ele fala que Ele colocou os luminares no céu, quando a Bíblia nos ensina que Ele colocou esses elementos no céu para marcar tempos. E aí você vai para o Salmo 19 e a Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos. Deixa eu te explicar uma coisa. É impossível o homem entender o céu, o que ele quer dizer, se ele estiver desconectado da glória de Deus. Sabe por quê? Porque se o céu declara a glória de Deus, você tem que entender o que é a glória de Deus. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Isso está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. Então, quando você entende que a glória de Deus que está para ser revelada pelos céus, e quando você entende que essa glória é Jesus, a astrologia cai por terra. Porque as estrelas, se elas não te colocarem de joelho na presença de Jesus, ela vai te colocar longe de Jesus. Então, o mistério desses homens é que eles entenderam isso. Agora, tinha uma informação que eles estavam desesperados para saber quando eles chegaram em Belém. Eu tenho certeza absoluta disso. Sabe o que é? Um nome. Eles queriam saber o nome daquela criança. Eles queriam saber o nome daquele rei. Porque se eles soubessem o nome daquele rei, eles entrariam para a história dos principais astrólogos da Babilônia. É por isso que no 5º século depois de Cristo, o nome desses homens ainda são conhecidos. Por quê? Porque eles trouxeram o nome desse neném de volta para onde eles saíram. Eles chegaram de volta na terra, porque a Bíblia diz que eles voltaram. E quando eles voltaram, eles contaram: olha só, aquelas profecias todas da nossa escola babilônica eu vi com os meus olhos. Sabe quem é? O nome dele é Jesus. E sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Atos
que quando veio a Pentecoste, a descida do Espírito Santo, tinham pessoas do mundo inteiro, e a primeira nação mencionada ali por Lucas, naquele trecho, versículo 9, se não me falha a memória, é exatamente a nação de onde aqueles homens vieram, os Parthians. Só que a língua portuguesa chama de Partes, ou Partas. E hoje é o Iraque e o Irã, tão distantes do que seja a revelação de Jesus Cristo. Isso é só um pouquinho do que a astrologia nunca vai contar. E parece que Deus fez questão de gravar na história da humanidade esse evento para que ele revelasse o amor dele para as pessoas que buscam as respostas das suas vidas em qualquer lugar que não seja a pessoa de Cristo. Sabe, eu desejo que nesse Natal você tenha essa experiência de chegar aos pés do Cristo. Porque se você passar mais um Natal, se você passar mais uma história olhando o presépio, olhando a estrela no alto da árvore, olhando os elementos e você não se ligar, deixa eu te falar, você está perdendo o maior presente de todos. Porque o maior presente de todos não é aquele que está debaixo da árvore, mas é aquele que estava deitado numa manjedoura. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.